Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje, com parceria com o meu querido amigo jornalista e radialista Raimundo Nogueira, nós daremos um passeio naquilo que a gente está compreendendo como o momento político em Itabuna e, sobretudo, em Ilhéus. Nós vamos dar um traçado aqui a respeito do que nós temos de conhecimento, que já praticamente é público, mas tem as nuances, tem aquelas coisas, os pormenores, que muitas vezes o público não tem conhecimento e que cabe a nós, né, que somos comunicadores, destrinchar o assunto. É essa a nossa pretensão na edição do programa de hoje. Nós, é óbvio, temos um vasto campo a ser explorado em função dos últimos acontecimentos. Nós tivemos prefeituráveis deixando desistindo, deixando de ser. Nós temos alguns que já não eram mais, ou davam um entendimento de que não seriam prefeituráveis, que voltaram, né, ao cenário. Enfim, nós vamos aqui fazer um rebuliçozinho, né, Raimundo? Vamos fazer um rebuliço porque esse momento é propício para esse tipo de argumentação e de narrativa. Raimundo, querido, bom dia. Muito bom dia a você, telespectador da TVI. Estamos aqui para mais um programa para tentar contribuir, Val, né, com nossas análises, nossas percepções. Mas lembrando sempre que nós somos falíveis, né? Sim, sim. As análises que a gente faz, a gente arrisca as opiniões, mas a gente também acerta muito. Embora nós não sejamos os donos da verdade, mas aqui o que vai ser falado é fundamentado nos fatos. Sim. E o que pode acontecer é a vulnerabilidade da gente negligenciar em algumas situações de omissão. Né, omissão, ou seja, não chegou ao nosso conhecimento, em função disso a verdade não será completa, mas tudo aquilo que nós aqui expressarmos será fundamentado no mais absoluto acontecimento do dia. Bom, eu quero começar já abordando com o Raimundo uma situação que é recente, né? E eu quero antes fazer um histórico deste fato. Há tempos atrás, eu diria que há uns 6 meses, 8 meses a 1 ano atrás, o Partido Republicano, que é ligado à Igreja Universal, que tem como presidente aqui o José Carlos Trindade, hoje diretor da Fundação de Saúde, da FASE, que administra o Hospital de Base, ele convidou Azevedo para ser candidato pelo partido, candidato a prefeito. Porque naquele momento o partido tinha um prefeiturável que era o médico Isaac Neri. Mas o partido não estava satisfeito com o Isaac. Por alguma razão lá houve um destrambelhamento no relacionamento do Isaac com a direção do partido. E o partido estava convidando ele a buscar outra agremiação. E isso ele fez. Só que antes dele sair do Republicano, o Azevedo tinha recusado o convite para entrar, para se filiar, sob a argumentação de que não gostaria de entrar num partido que já tivesse um candidato a prefeito, porque não queria ser indigno, ou seja, não queria atropelar. Ética, né? Foi uma posição louvável, né? Honrosa, ética, e por causa disso ele não entrou. O partido, inclusive, chegou a oferecer recursos. O partido tem em Itabuna um aparato muito grande de comunicação, de militância, de aparelhamento de campanha, mas isso não fez com que o capitão Azevedo se mostrasse interessado em entrar no partido a qualquer custo. Acontece que nessas reviravoltas que a vida dá, e por ironia do destino, ele no PDT teve que aceitar a filiação desse mesmo Isaac Neri, que ele não quis atropelar no Republicano. Ou seja, o Isaac acabou indo para Salvador e por cima acabou se filiando ao partido, sendo Azevedo o último a saber. Isso gerou insatisfações. Curioso, né? Que reagiu exatamente ao inverso de Azevedo. Inverso, Azevedo recusou ir onde já tinha um para não atropelar ele, e Isaac acabou entrando atropelando Azevedo. E atropelou. Tanto que Azevedo obrigou ele a sair do partido. Foi para Salvador e conseguiu União Brasil, o antigo democrata, partido cujo líder maior na Bahia é o ex-candidato a governador e ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto. Partido este que já estava com 95% ligado à campanha do deputado estadual Pancadinha. Então tirou-se de Pancadinha União Brasil e, consequentemente, Azevedo é prefeiturável pelo UB, União Brasil. Olha só a reviravolta, e tudo nesta semana, entendeu? E aí, falado tudo isso, eu quero perguntar ao nosso querido amigo Raimundo Nogueira, o que é que a gente pode esperar disso aí, né? O que é que a gente pode prever
que vai acontecer com Azevedo no União Brasil e com Pancadinha tendo perdido o único partido dos 5 que até antes desse momento ele tinha, que eram o DC, PRD, Solidariedade e PMN, com a possível adesão do União Brasil. Sem União Brasil, o Pancadinha não vai ter direito a tempo de rádio e televisão, porque os 4 partidos dele não conseguiu a cláusula de barreira, ou seja, eleger 12 deputados federais em 9 estados diferentes, ou ter 1,5 de todo o eleitorado nacional. Não passou por nenhuma dessas 2 cláusulas, e os 4 partidos de Pancadinha são agremiações sem prerrogativa, sem direito de ter seus candidatos majoritários participando de debates no rádio e televisão e tendo tempo de rádio e televisão gratuito no horário eleitoral. Então, em função de tudo isso, Raimundo Nogueira, o que é que se pode prever que está para acontecer? Olha, Val, o Azevedo, nas últimas pesquisas que eu analisei e acompanhei, ele vinha caindo. Chegou a ter 2 pesquisas onde ele estava com 7, 8. E quem subiu, curiosamente, foi o Nery. Subiu um pouco e aí registrou com 14 pontos, agora está com 12, coisa assim. Tanto é que alguns bons candidatos a vereador que eram ligados a Azevedo saíram. Outras agremiações, porque não estavam muito entendendo a participação de Azevedo, qual que seria no jogo. E aí resolveram aproveitar uma forma de Azevedo na União Brasil. Mas eu creio que é capaz deles terem um acordo para lá adiante, haver um entendimento possível com Pancadinha, se somar, se transferir os votos uns para os outros. Ou então o grupo de Azevedo tomar gosto, crescer também e afirmar a candidatura. Essas 2 coisas na minha avaliação. Eu acho que essa perspectiva ela é muito diminuta, porque o rompimento do Azevedo com o PDT teve como protagonista o Nery. Então aí você já descarta o PDT numa possibilidade de ajuntamento. Já o Azevedo com o Pancadinha tem causa de infidelidade lá atrás, na eleição passada. Porque cogita-se não, afirma-se, né? Que houve um acordo de Pancadinha com Azevedo. Azevedo sairia deputado estadual, candidato a deputado estadual, mas no acordo o Azevedo desistiu de ser candidato a deputado estadual para sair federal, para não atrapalhar a eleição de Pancadinha. E por sua vez, Pancadinha, independentemente do resultado, ganhando ou perdendo, apoiaria Azevedo para a candidatura de prefeito. Pancadinha traiu o acordo, não cumpriu, não está cumprindo o acordo. Consequentemente, eu acho muito difícil o Azevedo ser vice de Pancadinha. Acho muito difícil, sabe? Acho que o que vai desenrolar aí é o crescimento do Azevedo. Azevedo acho que vai se estabelecer, porque Azevedo é um nome conhecido, carismático. Azevedo é uma pessoa que sabe transitar bem, né, nos partidos, nas ideologias, na periferia. É um nome leve. Ele não é de hostilidade, de insulto, ele não entra em briga, não entra em bola dividida, tanto que o episódio da não entrada dele no Republicano denota esse tipo de situação. Então acho que o Azevedo ele vai surfar bem nessa eleição. Val, sem contar que Azevedo tem trunfos para crescer, né? O partido dele tem tempo de televisão. Então tem recursos. Não é uma pesquisa aligerada que se faça, né, e tenha qualquer diferença em favor de Pancadinha, que Azevedo vai né? E também tem um detalhe, Raimundo. Itabuna tem historicamente um perfil de cidade que surpreende nos resultados eleitorais. Às vezes você chega na semana da eleição com o 3º lugar ganhando a eleição. Como é que você vai se entregar no meio do caminho? Não é isso não. Até porque também se queima, né, Val? Se queima. Então acho que são candidaturas consolidadas, mas que necessitam de irem até o final. E aqui eu vou dar um exemplo. Quem foi União Brasil na eleição passada? O abrigo do candidato a governador mais votado. A Semineto, em Itabuna, teve uma vitória acachapante para o eleito governador Jerônimo. Jerônimo ganhou na Bahia quase toda, mas em Itabuna teve a sua mais acachapante derrota. Foi uma diferença de 25 mil votos, uma coisa bastante acentuada. Então o União Brasil vai ter que se estabelecer como um partido que vai firmar o número 44, que é o número do partido, e consequentemente vai precisar de uma candidatura majoritária, o União Brasil. Por sua vez, o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, também vai ter que ter no Chico França, que até agora não empolgou,
é uma candidatura que não alavancou, mas que tem, no contexto do bolsonarismo, perspectivas bastante favoráveis de crescimento, sobretudo se Bolsonaro vir a Itabuna. Se Bolsonaro tiver uma participação presencial na eleição de Itabuna, nem que seja uma vez, descendo ali a Cinquentenário, nós sabemos que se Bolsonaro vier aqui, a Cinquentenário vai ficar pequena, né, para a multidão que o seguirá. Se o STF deixar Bolsonaro solto, né? Não, vai ter que deixar. E se Bolsonaro for preso, não é uma prisão de perdurar até o período da eleição, ele sai mais forte da prisão. É o mesmo episódio de Lula. Lula saiu mais forte da prisão, sabe? Se o Bolsonaro for preso, a história vai estar somente sendo repetida. Ele sai maior da prisão, porque futuca uma onça com vara curta. Então, Bolsonaro vindo a Itabuna, e isso é possível, porque Itabuna é eixo. Se Chico souber parar esses votos... Não sabe, né? Sabe? Chico não sabe. Não pode esperar pro Chico. É pelo staff mesmo do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele não depende de lideranças locais. É tipo assim, se qualquer pessoa que fizer uma convocação de uma motociata ou de um ato público com a presença de Bolsonaro, a multidão se faz presente. Você não tenha dúvida, a Cinquentenário vai ficar pequena. A Cinquentenário, que é o ponto eixo das manifestações políticas em Itabuna, é 1,300 metros de extensão, vai ser uma via pública diminuta, vai ficar pequena. A gente sabe disso. Isso não significa dizer que vai dar a vitória para Chico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vai alavancar percentuais que no momento ele não possui. Acho que a vinda aqui de Bolsonaro vai dar para o Chico, né, o acalento de uma subida vertiginosa. Ou seja, ele pode até entrar no campo dos competitivos, mas não garante a vitória. Mas o PL vai ter que ter Chico como candidato ou outro nome. Vai ter que ter por conta da eleição de 2026. Porque o número 22, que é o número do PL, vai ter que ser introduzido aí no imaginário popular, e a maneira que os partidos possuem de fazer formação de opinião numa eleição é tendo candidatura majoritária. Então o PL também vai ter que ter candidato próprio. O PSD, que tem em Itabuna a sua maior liderança municipalista entre os 116 prefeitos baianos, o PSD, que é o maior partido da Bahia, também tem que ter a candidatura, que é legítima e que é natural, do Augusto Castro à reeleição, né? Aí o imbróglio está por conta do PT. Aí é onde a porca torce o rabo. Porque o PT também teria que ter candidato a prefeito. O problema do PT é que, embora a Bahia tenha 417 municípios, o PT só elegeu 32 prefeitos. Olha, só para ter a diferença, sente a diferença, o Avante hoje tem quase 70 prefeitos. Quase 70. O PSD já começou, né, esse ano, o ano passado, elegeu 116 prefeitos, né? O União Brasil, parece que 32 também, prefeito 33. Então, os partidos cresceram e o PT, mesmo tendo o governador eleito e o presidente eleito, o PT não conseguiu empolgar o eleitorado a ponto de eleger prefeitos na Bahia. Foram eleitos, repito, somente 32. Mas o PT precisa de candidatura numa cidade como Itabuna, porque Itabuna é uma cidade eixo, centro de concentração, referência regional de 3 milhões de pessoas, de habitantes. É a cidade que tem o maior poder, o maior parque de comunicação do interior da Bahia. Não é Feira de Santana, não é Vitória da Conquista, Juazeiro, que são cidades maiores do que Itabuna, incluindo Lauro de Freitas, que tem mais quantidade de rádio, televisão, blogs, revistas, enfim. É aqui que é a meca da comunicação no interior da Bahia. Consequentemente, o PT precisa ter uma candidatura majoritária. Por que não tem? Porque o único nome que o PT tem é do Geraldo Simões, que é um nome queimado dentro do próprio partido, né? Um nome que hoje vai ter dificuldade de se eleger vereador, mas insiste em ser candidato a prefeito. E aí está uma briga interna, né, dele com o vereador. Olha que ponto o Geraldo chegou. O Geraldo, que era para ser hoje senador reeleito, perdeu para deputado a reeleição e hoje está perdendo a hegemonia, não tem mais a hegemonia, já perdeu a hegemonia do PT. Hoje ele disputa a maioria com o vereador. Olha o cara que já foi vice-presidente nacional do PT, que já foi deputado federal, deputado estadual, prefeito 2 vezes em Itabuna, mandava e desmandava no PT, tinha um projeto familiar no partido. Hoje, Geraldo está reduzido a, eu diria, 40%, 45%, que eu não creio que ele tenha mais de 50% no PT, e isto a gente vai verificar no próximo sábado, quando acontecerá uma disputa interna
que será travada entre o vereador Manuel Porfírio e seus liderados contra o Geraldo Simões e seus liderados também. O que é que você acha que pode vir daí, dessa disputa sábado do PT? Antes de mais nada, a gente verifica que esse mal que o PT sofre em Itabuna é um mal de todo o país. Se Lula, por acaso, não puder ser candidato a presidente, por exemplo, você não tem uma liderança preparada, né? Que empolgue, que... Personalizaram demais o partido. Personalizaram demais. Salvador também, você vê que puxaram aí o Jerônimo de última hora e tal, não estava nem preparado para a coisa. Então há um envelhecimento das lideranças que, por sua vez, não treinaram, não permitiram, né, o surgimento de nomes novos. Inclusive o próprio Jacques Wagner, recentemente, fez uma declaração ressaltando essa situação. Exatamente. Então Itabuna não tem um outro nome, a não ser Geraldo, né? E envelhece, não tem jeito. Vem pessoas com novas demandas, com nova ótica, com nova percepção. E aí tá pagando esse preço. Ilhéus também está no mesmo problema. Não tem grande liderança que surgiram lá. Ilhéus, me permita, fizeram um transplante agora com a professora, que entrou numa gelada, na verdade, se você analisar friamente, né? Ilhéus tem uma situação que é diferente de Itabuna, né? Ilhéus nunca teve um histórico de eleitor petista. Né? Nunca teve. A Carmelita, um período aí, teve 20 e poucos mil votos. Nem com esse cartel de obras que o governo do estado jogou lá dentro, né? Não surgiu houve um período, nas 2, 3 eleições passadas, que o PT chegou a ter 23 mil votos, mas o candidato do PSOL, o Luiz Antônio, inclusive já falecido, Carmelita também falecida, né? Isso, ambos faleceram. Eles tiveram mais de 20 mil votos quando perderam para o Marão, primeira eleição. Mas foi a projeção maior que o PT teve em Ilhéus. O PT não tem histórico de êxito em Ilhéus, diferentemente de Itabuna, porque o PT que já teve 2 prefeitos, já elegeu Geraldo 2 vezes. O PT tem um protagonismo de votações expressivas para candidaturas nacionais, estaduais, e sempre elegendo deputados, enfim. Já Ilhéus não. Ilhéus não tem esse histórico. Ilhéus, o povo de Ilhéus não gosta de votar no PT, embora tenha votado expressivamente Lula. Diferentemente aqui em Itabuna, onde Lula e Bolsonaro tiveram quase que um empate técnico. Então, é diferente. As 2 cidades são diferentes, né? E Ilhéus, ela é mais arredia em relação ao PT, e Itabuna tem, assim, um ranço contra o PT em função não só das pautas, né? Das pautas que eu digo nem nacionais, das pautas locais. Você não vê do PT uma atividade para a recuperação da CEPLAC, mesmo o PT já tendo está tendo um 3º mandato, né? Não houve nenhuma iniciativa do partido para revitalização da CEPLAC, não teve iniciativa do partido em relação à questão da saúde pública, porque o Maria Goretti, o partido tem sido incitado a reconstruir e nunca fez, embora esteja dobrando o tamanho do hospital Luiz Eduardo Magalhães. Na questão da recuperação do Rio Cachoeira, da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, o PT também sequer fez manifestações favoráveis. A questão da insegurança pública, Itabuna já foi a cidade mais violenta do Brasil. Você não teve pautas petistas reivindicando dos governos, tanto do PT da Bahia quanto do PT federal, ações que votassem. Isso tudo foi percebido pela população. Porque Itabuna chegou à conclusão de que o PT vivia em função do Geraldo. Não vivia em função da comunidade, das reivindicações populares, vivia em função do engrandecimento e do personalismo do Geraldo e da família de Geraldo. Era a mulher que era candidata, era o filho que era candidato, ele era candidato, e o povo foi percebendo isso, e os próprios petistas chegaram à conclusão que a exaustão chegou ao limite máximo. Tanto que na última reunião que houve do PT, para que situação, cara? Eu passei mais de 20 anos sendo infernizado, satanizado pelos petistas, porque eu chamava no rádio Geraldo Simões de cabeça de pitu. Aí nesse momento, o último aviso do PT, eu acho que isso vai se repetir sábado, os petistas estavam gritando em coro, chamando Geraldo de cabeça de pitu. Olha que negócio, né, estranho, né, estranho. Mas isso tudo foi buscado e encontrado por ele próprio. Não soube se estabelecer como uma liderança partidária, e sim uma liderança de si, com projetos personalistas. Aí foi onde o PT de Itabuna caiu nesse precipício de ostracismo, a ponto de ter um vereador só, sem perspectiva de dobrar sua representação na Câmara Municipal através da próxima eleição. Você perguntou sobre o desdobramento aí desse verdadeiro bate-chapa, né, que vai haver aí interna no PT, né? Eu acho que poderá Geraldo perder. Poderá.
Porque, é claro, as duas lideranças que estão disputando, né, o vereador Manuel Porfírio, de um lado, e o Geraldo de outro, estão disputando, estão indo atrás dos militantes para irem votar. Mas eu acho que o Porfírio está mais vivo, está mais presente, está com mandato, então tem condições de ter um melhor desempenho. Mas digamos que o próprio Geraldo, se ganhasse, né, essa prévia dentro do partido dele, ele ainda vai ter que convencer a federação, que é composta por mais o PCdoB e o PV, a ele conseguir o consenso. Porque senão, impossível, a decisão vai lá para Salvador, né? Bom, deixa eu falar aqui sobre isso. Primeiro eu quero fazer então, a primeira batalha do Geraldo é ganhar a convenção. Vencer e convencer. Sábado, né? E depois, vencer e convencer. Depois convencer a federação. Olha, eu tenho uma opinião a respeito desse assunto, de que Geraldo perde em qualquer situação. E também de que Manuel ganha, mas não vence. Olha bem, sabe? Ganha, mas não vence. Olha só, ó que... né? Parece um paradoxo. Um paradoxo, né? O Geraldo pode vencer, mas não convence. O Manuel Porfírio vence, mas não sai vitorioso. E aí eu vou explicar. O Geraldo já começa perdendo, porque Geraldo não está disputando contra um governador, contra um presidente, contra um senador, contra um deputado. Geraldo está disputando contra um vereador negro da periferia. Quando a gente cita esses detalhes, é porque a gente sabe que normalmente as pessoas negras, pobres da periferia, não conseguem a inserção que de maneira resiliente o Manuel está conquistando. O Manuel é o grande líder do PT hoje e saiu da periferia com suas dificuldades, né? Menino novo, inclusive ainda menino novo, e ele sobrepujou a história, ele atropelou as perspectivas e hoje ele se firma como a maior liderança, independentemente do resultado de sábado. Ele já é o grande vitorioso. Mas acontece que se o Manuel vencer, e creio que isso acontecerá, eu acho que o Manuel vai sair o vitorioso não somente no resultado eleitoral, como na questão do estigma da imagem do PT para a Bahia. Então o Manuel, ele sai vitorioso. Mas quem conhece Geraldo sabe que ele tem ranzinza, que ele é uma pessoa cínica, uma pessoa raivosa, né? Ele não vai deixar isso barato, né? E ele tem direito de indicar, porque o PT tem suas divisões internas e cada grupo tem direito percentuais de indicação de candidatos, por exemplo, a vereador. E nós sabemos que aqueles que cabem Geraldo indicar serão fictícios. Geraldo não vai mover uma palha para ajudar o PT, porque para Geraldo, o Manuel ganhando agora, dia 6 de abril, ele vai ter que perder dia 6 de outubro. Então Geraldo vai passar o tempo todo tramando contra o Manuel, cooptando lideranças, atrapalhando a vida dele, do vereador, sabotando, porque nós sabemos o estilo de Geraldo fazer política, maneira cínica, maneira maquiavélica, sórdida. Então o Manuel vai ter problemas internos graves, vencendo no sábado. O Geraldo vencendo, ele aí sim é uma vitória que também terá derrotas. O Geraldo vencendo no PT, ele sai do PT dividido. Ele não consegue do PT mais do que 55%, ele não chega a 60% do PT. Ou seja, perdeu a hegemonia de um partido que ele mandava e desmandava. Saindo de sábado, desse momento, com 60%, ele vai ter 40% de rejeição interna, coisa que não acontecia há pouco tempo atrás, que ele tinha unanimidade, era 100%. Se Geraldo soltasse uma fratulência, não ia faltar no PT quem assumisse para não constrangê-lo. Já vencendo, o Geraldo não é candidato a prefeito, sabe? O Geraldo vai depender da anuência unânime do PCdoB e do PV. Geraldo vai ter que ir para outra disputa. Essa é a primeira batalha, não é a guerra, a primeira batalha. Ele primeiro tem que vencer a batalha interna no PT, aí depois ele passa para outras duas batalhas que são simultâneas, PV e PCdoB. Ele vai ter que vencer e também vai ter que ter maioria de ambos. Ele obtendo maioria de ambos, ele está credenciado a ser candidato a prefeito. Ocorre que essa é uma perspectiva inimaginável, né? Nós não vamos aqui acreditar que Geraldo tenha poder de ter 5% do eleitorado dos comunistas, 5% do eleitorado da direção do PV. Então, consequentemente, vai ser uma vitória que não vai convencer o PCdoB e o PV. E a federação entra no imbróglio, entra num mato sem cachorro, porque os três têm que estar unidos.
Porque federação é como se fosse coligação. É como se fosse os dedos de uma mão. Você não pode perder um dedo. Como se fosse um partido só. É um partido só. Então você está ali numa federação com 3 partidos, onde um dos entes não pode, ter uma candidatura sem que os outros 2 não estejam concordando. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Porque PCdoB e PV estão publicamente, em unanimidade da sua militância e das suas direções, hipotecando apoio ostensivo, inclusive, à candidatura de reeleição do prefeito Augusto Castro. Então essa é uma luta em glória para o Geraldo. Ocorre, Raimundinho, que o Geraldo hoje está sofrendo consequências de causas provocadas por ele mesmo. Porque o Geraldo hoje, pelo que a gente conhece dele, era para ser senador reeleito com perspectivas muito vantajosas de brevemente ser governador da Bahia. Mas o Geraldo sempre teve um comportamento mesquinho, personalista, maquiavélico, sujo. É um cara ingrato, é um cara traidor, mentiroso, enganador, é um cara cujos defeitos de caráter resultaram nessa diminuta, posição dele, a ponto de disputar com o vereador a hegemonia de um partido que ele tinha 100% de domínio. Agora, Val, por falar em vereador, esse imbróglio que está aí dentro do PT, que a gente identifica e você descreveu muito bem, está prejudicando os candidatos a vereador da federação. Sim, muito. Não é? E muito por quê? Qual é o interesse de Manuel Porfírio? O interesse de Manuel Porfírio é se reeleger. Então o Manuel Porfírio deve também estar cuidando lá de conseguir alguns candidatos para o PT, mas ele não tem muita vontade em decorrência de que ele está preocupado consigo. O Geraldo não trabalhou essa coisa da proporcional. Ele trabalhou muito a candidatura dele, o que é perfeitamente compreensível, porque faz parte do estilo dele. Então o PT perdeu porque a Cleonice Monteiro, que é uma mulher até então uma das maiores líderes do PT, do gênero feminino, já saiu do PT e levou consigo 4 lideranças para o Rede, ou seja, já enfraqueceu o PT. Por sua vez, o PCdoB está numa briga interna para ver quem é maior. Cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça com o Maici e Paulinho do Banco. E Vilmaci. Então estou muito preocupado com o Rubencel já anunciando desinteresse de permanecer no PT, o que enfraquece a federação. Aí no PV você não tem nome expressivo. O PV não tem ninguém para competir contra os candidatos do PT. PCdoB vai ser somente coadjuvante nessa disputa, porque não conseguiu, por exemplo, convencer o Vani. O Cláudio Vani Leite, a ser candidato pelo PV, o que seria um nome competitivo, Com certeza, Vani seria um candidato para mais de 2.000 votos, seria eleito, eu não tenho dúvida. Ainda puxava mais um, provavelmente. Porque acho que desse contexto de alinhamento com o Partido Verde, o único nome plausível, em função de uma ligação estreita de Aldenes com ele, seria Cláudio Vani. Mas Cláudio Vani já disse que não tem interesse de candidatura, nem majoritária, nem proporcional, e já está apoiando a reeleição do prefeito Augusto Castro. Então, esse imbróglio que você se refere lá no PT, da Federação PT-PCdoB, é por conta justamente de perfis, Eles não trabalharam a base. Eles cuidaram somente da cabeça. E cabeça não vai avante se não tiver os pés. Eles não estão com os pés. Eles têm corpo lá, e cabeça, corpo e cabeça. Eles têm lá, no máximo, 3 candidatos competitivos, 3, e o resto são candidatos sem protagonismo, sem liderança suficiente para ter sequer 20% da perspectiva de votação do menos votado dos 3. O Vilmaci, Paulinho do Banco, do PCdoB, ambos, e o Porfírio do PT. Não tem mais nomes. O que é que significa isso, querido? A possibilidade dessa federação eleger só um vereador. É factível essa perspectiva, sabe? E olhe bem o prejuízo que isso aconteceria para o PCdoB, que é um partido que tem domínio sobre diversos sindicatos em Itabuna, que tem um secretário estadual de trabalho, que é o Deus Magalhães. E esporte também, de esporte, porque é junto, esporte, trabalho. E tem, inclusive, a secretária de Educação, que é a secretaria com o maior orçamento do município. Então, seria um prejuízo muito trágico político para os comunistas não eleger vereador. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer, até porque o Geraldo perdendo, o Geraldo não vai colocar candidatos de voto da parte dele, vai botar candidatos fictícios. Aí você já tem um prejuízo aí dos possíveis 22 candidatos, 5 fora. 5. Imagine você perder 5 lideranças, que foi acontecendo na eleição passada.
Né? Isso que a gente está vendo de maneira muito mais acentuada, na eleição passada ocorreu que na eleição passada eram 32 candidatos. O PT começou com 22 e terminou com 11. Né? Nomes expressivos, como o da própria Miralva, não foi candidata. Todo mundo sabe que Miralva é candidata para mais de 1000 votos, mas Miralva, não sei se percebendo que ali o Daniel, o Diego, né? Diego Pitanga e o Manuel Porfírio estavam em vantagem numérica visível e não quis apostar numa possibilidade de sobrepujar os dois. Aí, por conta disso, eu acho que ela recuou, decidiu não sair. Alguma coisa fez com que ela não saísse, o que fez o PT perder mais de 1000 votos. E cujo resultado foi ter eleito somente o Porfírio, o Manuel Porfírio. E essa história está se repetindo de maneira muito mais dramática para o PT. Verdade. Agora, já que a gente está falando dessas situações aí de PT, PCdoB e PV, existem outras situações, é que eu diria PSDB e cidadania, né? Que a situação não é diferente. Também. É federação PSDB e cidadania. A federação é consensual em relação ao apoio à reeleição de Augusto Castro. Tanto o PSDB quanto a cidadania. Do governo o problema está no partido Cidadania, não está no PSDB. O PSDB é coeso. Há uma hegemonia dos tucanos favoráveis a Augusto Castro, que já foi tucano, já foi do PSDB. Ele foi eleito 2 vezes deputado estadual pelo PSDB e tem o apoio do PSDB. Só que o Cidadania tem como líder local a Mariana Alcântara, que está apoiando, segundo a última informação que eu obtive, o Pancadinha. E não tem interesse do Cidadania ter candidaturas a vereadores, que também há uma indisposição na relação com o Ricardo Xavier, que é projetado como possível candidato mais votado dessa federação. Então a Mariana, segundo eu fui informado, eu até creio que não seja do perfil dela, esteja articulando uma defecção na federação a ponto do Cidadania só lançar 10 candidatos dos 22, 10 candidatos fictícios. Colocar candidato cujo nome vão estar lá, mas que não são para obtenção de votação, o que vai resultar em prejuízo para a federação eleger mais do que um vereador. Elegendo um vereador, a gente vai entender que os outros 11 serão coadjuvantes daquela projeção que nós temos como absolutamente plausível, que é a reeleição do Ricardo Xavier. Agora, curiosamente, a gente fica observando o quê? Que é uma federação que não é uma federação. E federação se junta para agir em bloco, tendo um candidato de consenso. Né? Mas tem outra também federação aí com problema. Tem outra. Pois não assimilaram bem Pessoal e rede. Pessoal e rede. O problema lá é nas duas ordens. O problema lá está na majoritária e está também na proporcional. Né? A rede, que até pouco tempo atrás era coordenada pela delegada Lisdeile Nobre, que já tinha saído do PSOL, né? É uma candidata, é uma política que até 2 meses atrás era estigmatizada como de esquerda, mas que saiu do PSOL para a rede, da rede para a União Brasil, um partido de centro-direita. Então ficou assim como uma barata tonta no jogo, sabe? Atirando no escuro. Foi para a União Brasil, supostamente para ser prefeiturável, mas assim o resultado atual já mostra que o tamanho dela lá é de candidata a vereadora. A propósito, o que é que seria vice de Azevedo? Sim, então, Guinho ou quem? Vou chegar lá. Então, só para concluir a questão do imbróglio relacionado à federação PSOL e rede, o PSOL tem uma candidata, né? A professora universitária Delaine, alguma coisa parecida, porque o nome me fugiu a memória aqui agora. Deliana, a professora universitária, mas também entrou no páreo o Dinailton Oliveira. Né? Dinailton Oliveira possivelmente vai estar lá concorrendo com a professora. E aí eles têm esse problema interno, porque o Rede também não está aceitando muito a candidata do pessoal. Eles estão tendo lá um conflito interno que vai ter que ser dirimido agora, até sexta-feira agora. Para ter um nome só. Para ter um nome só. Ou uma coligação. Ou então, bota lá os dois, bota lá a Delaine, né? Deliana e o Dinailton para lá na frente, na convenção, eles disputarem quem vai ser quem vai ter a supremacia da indicação majoritária. Mas aí eles têm problemas internos no que diz respeito à proporcional.
Porque você não vê nessas candidaturas proporcionais um nome assim, tipo, competitivo. Você tem lá o professor Marques pelo PSOL, existe a possibilidade do Rubencel também entrar na coligação, o que vai garantir a eleição de vereador. Porque o partido tendo o professor Marques e Rubencel, aí você bota mais uns dois, o Davidson, a Sônia, enfermeira Sônia. Aí você já tem nesses 4. É capaz de fazer o coeficiente. 80% do coeficiente eleitoral. Aí é possível que os demais puxem, aí elege um. Aí você vai ter a briga lá da Sônia, do Marques e do Rubencel. E o Davidson não creio que tenha votação competitiva. Então os 3 vão disputar uma vaga. Vai ser uma briga boa, porque os 3 estão no mesmo tamanho. Eu diria aí numa média de 800 votos cada um deles, o que faz com que nós cremos de que esta federação PSOL e Rede possa efetivamente eleger um vereador. O que vai complicar mais ainda para as outras federações de mais partidos que vão fazer vereador, porque antes de falar sobre os vices, ou os possíveis vices, com o advento da diminuição quantitativa do coeficiente eleitoral, ou seja, agora para eleger um vereador na primeira rodada são suficientemente só 80% do 100% do coeficiente, e a gente fazendo um parâmetro do que houvera na última eleição, 5.040 e poucos votos, não chegou a 5.100, e aí a projeção é que essa votação, que esse coeficiente diminua em decorrência de pessoas que morreram, pessoas que mudaram, pessoas como consequência do Covid, que não estão mais como eleitoras, enfim, e não houve campanha de adesão do chamado primeiro voto, não, isso não aconteceu, então a previsão é de que o coeficiente eleitoral caia para 4.800, 4.700. O que significa dizer que os 80% desses percentuais, desse limite, vai requerer que o partido tenha menos de 4.000 votos para eleger um vereador. O que não vai ser difícil para, no mínimo, 16 partidos. Acho que os 16 partidos devem fazer vereador. Como Itabuna tem 21 vagas, só vão sobrar mais 5 vagas. 5 vagas. Dessas 5 vagas, creio que o PSD, dentro de uma normalidade, deve abocanhar 2. Só vão sobrar 3 vagas. Então, ou seja, somente 4 partidos farão 2 ou 3 vereadores. Essa é a matemática que tem feito o partido se organizarem no sentido de buscarem candidatos que facilitem a legenda, a conquista desses vereadores. Você concorda, Raimundo? Mudou muita coisa, né? E também tem um outro fato novo aí que está entrando dinheiro na campanha, Val. Os deputados federais estão procurando vereadores para ajudar a alavancar, para poder ter um mandato, para poder ter, né, a votação que eles precisam ter. Então, tem coisas acontecendo aí que às vezes a gente não controla. Ainda ontem eu conversei com um candidato aí que disse que está negociando bem aí com um deputado e vai surpreender na eleição. Quer dizer, fica mais difícil ainda a previsão. Sim, mas essa estrutura que você descreve aí muito bem, eu concordo. 16 estão garantidos. 16, 16 partidos. E 5 é de ver. As federações aí é possível que sejam prejudicadas, na minha avaliação. Eu creio que as 3 serão prejudicadas. Possibilitando, inclusive, a eleição de apenas um representante. Em função dos conflitos internos. Aí onde você denuncia que é possível que só dê para o filho, por exemplo, na só federação. Só dê para o filho, é possível. Não é? Por aí vai. Para mim não vai ser surpresa. A convicção que eu tenho é que a federação do PSOL, do PT, PCdoB e PV, se tivesse sido organizada lá atrás, poderia ter um resultado de até mais de 3 vereadores. Sim, isso mais de 3. Só que o tamanho deles hoje é de 2 a 1 vereador. E esse embrolho aí no PT está prejudicando. Aí complica mais ainda. Agora, em relação a vice. Nós vamos ter essa semana além do evento do PT, o evento também do partido Avante aqui em Itabuna, Val. O que é que você sabe disso? Bom, Avante, sábado às 16 horas na UZEM, vai estar recepcionando o deputado Neto Carleto, que embora seja do PP, mas é um dos incentivadores do crescimento do Avante, cujo líder maior é o seu tio, Ronaldo Carleto. O empresário Ronaldo Carleto como é que chama? É a liderança que mais tem se destacado na política da Bahia, porque ele pegou um partido com apenas um deputado, né? 2 ou 3 prefeitos. O partido hoje é o segundo maior da Bahia, já passou do PP. Tem quase 70 prefeitos, com possibilidade de se confirmar como a segunda
força em decorrência dos nomes competitivos que o partido tem em mais de 300 municípios. Bom, na verdade, ele está herdando um capital aí que o PP perdeu do lado do governo do Estado. Você tem a maioria aí... dos prefeitos do PP estão indo para o Avante. E não é só... Né? O interessante é esse. O Ronaldo Carleto... Ronaldo Carleto, eu vou fazer uma alusão, vou botar uma metáfora do que significa o Ronaldo Carleto para a política na Bahia. Sabe o América Futebol Clube no Campeonato Carioca? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É o segundo nome de todo mundo. Você como torcedor do América, você pega uma bandeira do América enorme, veste uma camisa do América e num clássico de Fla-Flu, Flamengo e Vasco, naquela disputa acirrada, você vai circular no Maracanã sendo aplaudido, sabe? Coisa que não pode acontecer se você for vascaíno, né, ir para a torcida do Flamengo ou vice-versa. Aí o bicho pega. Quem é o presidente do PV em Itabuna? Do Partido Verde, Aldenis Meira. Não, do PV não, desse Avante. Avante é o professor Chico da Direc. Olha, muito simpático ele, né? Muito jeitoso, experiente. Ético. Ele que está organizando o PV. Ele que está organizando o Avante. Então o Avante vai receber sábado agora, às 16 horas, na USEMI, as suas maiores lideranças da Bahia, alguns prefeitos, inclusive o prefeito Augusto Castro já confirmou presença, vai ser uma festa bonita. E o Avante se organizou assim, tipo, antes da nova direção chegar no Avante, o Avante já estava se organizando. O Avante é o único partido hoje, é o único partido já com seus candidatos definidos. Mas já vinha de 2, 3 meses atrás. O partido já tinha os 15 homens e as 7 mulheres, inclusive passou. O partido hoje tem 18 homens e 9 mulheres, né? E vai estar lançando no sábado a pré-candidatura da professora Cássia, professora universitária, professora ex-secretária de administração, com uma passagem muito profícua, muito interessante, muito positiva, né, como secretária de administração, como presidente da Fundação Marimbeta também. Ela teve algumas inserções de gestão pública que a notabilizaram e que a credenciam a ter uma participação muito efetiva e muito valorosa na composição de chapa com o prefeito Augusto Castro. Então o Avante está lançando a professora Cássia Pinho como pré-candidata a vice-prefeita no momento histórico, porque normalmente se lança candidata a prefeito. Mas a ousadia do Avante, né, está fazendo com que a professora se despreenda, né, de questões personalistas e tal, e entenda que o momento é de consolidar, né, esse avanço que Itabuna vem conquistando nos últimos anos, e essa consolidação necessária de parceria com o governo federal, com o governo estadual, fazendo com que o Avante tenha a ousadia de, mesmo no chamado partido pequeno, porque o Avante hoje não tem vereador, né, possa poder apresentar a coligação do Augusto Castro e a sociedade itabunense um nome de conduta ilibada, um nome expressivo nas questões de gestão pública, como é o da professora Cássia Pinho. E eu quero saber do Raimundo, meu parceiro aqui nesse bate-papo, qual a avaliação que ele faz da pré-candidatura da professora Cássia Pinho no Avante para compor a chapa majoritária com o prefeito Augusto Castro. Olha, Val, as informações que eu tenho é que a professora realmente se decidiu a retornar à linha de frente da política e ela traz um nome bom, ela tem respeitabilidade. Eu acho que ela traz um certo peso político, sim. E outro aspecto interessante da Cássia é que ela também traz leveza, porque ela é boa de roda, ela é boa de, né? As pessoas acham assim, olha, descolada e tal. Essas duas faces, trabalhador, estudioso, responsável, e tem esse lado também junto ao eleitor. A informação que eu tenho é que o prefeito Augusto está muito cioso dessa vez de escolher o vice dele, porque ele disse que não quer cometer o mesmo erro de ter escolhido o vice passado. Então ele está sendo um pouco mais criterioso. Agora, eu acho que a professora Cássia traz visibilidade à chapa, traria visibilidade. É um nome que chega forte, né? Eu soube que no Avante ela foi muito bem recebida. Você estava lá presente? Estava. Unanimidade. Todo mundo acolheu muito bem a candidatura dela. E aí você também tem outro aspecto importante, a questão do empoderamento feminino, né, que é uma política que vem sido fortalecida nas discussões, em 3 instâncias de poder, no círculo político, na imprensa, na sociedade. As pessoas têm exigido inserções maiores das mulheres na política. Exatamente. E eu acho que a Cássia ela tem essa
essa representatividade. É uma mulher inteligente, uma mulher carismática, uma mulher que com certeza absoluta é propositiva, né? Não é uma mulher impositiva, não é uma mulher de com certeza não vai criar problema na vida de Augusto. Com certeza, porque... e traz paradigmas que não tem dúvida sejam bastante pertinentes para esse momento, né, em que a gente faz o chamamento, as mulheres dos partidos estão com dificuldade enorme de preenchimento das 30 vagas de gênero, por conta de que as mulheres não têm querido participar. Então você ter uma vice com a estirpe da Cássia Pinho, você provoca a mulherada a ser mais participativa, a estar mais envolvida nesse processo, porque a gente sabe que a mulher ela é mais quem mais entende de uma mulher é outra mulher, né, também, ela é mais família, ela é mais terna, mais carinhosa, aquela coisa mais emoção, né? E ao mesmo tempo mais racional. A mulher pensa melhor, a mulher organiza melhor, e nós homens somos mais predadores, somos mais, sabe, até historicamente, né, aquela coisa da hegemonia masculina, coronelismo e tal, então a mulher ela é mais sensível. Então uma composição de Augusto com a Cássia Pinho vai dar mais serenidade, rapaz, mais leveza. Se eu fosse Augusto, eu não titubeava não, até porque, Val, enquanto analista que eu preciso ser, quanto dos serviços que eu presto aí em campanhas, etc, eu detectei que dos 100% das pessoas que já definiram o voto por Augusto Castro, 60% são mulheres. Sim, o eleitorado também é majoritário de mulheres. De mulheres também. Olha o quanto tem de possibilidade de se crescer por aí. São quase 52, né? 51,8. 52 é mulher. Assim que é do gênero feminino. Então você precisa ter uma composição da chapa que contemple também esse segmento importante. E não pode ser qualquer mulher. Também tem esse detalhe, né? O outro fato é que eu não me lembro desses 114 anos de Itabuna. Não me lembro, nunca teve a mulher prefeita. Nunca houve. Itabuna nunca teve uma mulher prefeita eleita. Teve uma que teve uma de 15 dias, mas foi de maneira emergencial e tal, não chegou a ser eleita. E presidente de Câmara, só uma mulher. Só uma mulher. E vice-prefeita, eu sinceramente não me lembro de nenhuma. Tivemos candidatas a prefeitas, né? A Jussara foi 2 vezes. Tivemos candidata a vice-prefeita, a Leninha Alcântara, né? Da autoescola foi candidata a vice. Mas prefeita ou vice-prefeita, Itabuna nunca teve. Val, eu daria até parabéns ao Avante por ter trazido de volta a política a professora Cássia, e se o prefeito Augusto Castro convencê-la a ser vice dela, que eu acredito que tem que haver um convencimento então, também, né? É que não depende também só de Augusto, né? Depende do PT, do PCdoB, do PSDB, dos coligados. Mas é um nome considerável. E dos que eu vejo que estão aí na mesa do Augusto para ele escolher, eu não vejo melhor. Então vamos para essa seara. Vamos para essa seara aí, né? Quais são os nomes colocados? Bom, no meu entendimento, o Júnior Brandão pelo PT. Júnior Brandão. E que se credencia pelo fato de que o PT é governo tanto a nível estadual como nacional. O PT é um partido bastante... com inserções excelentes. O Augusto não perderia o apoio do PT por conta de se o vice dele não fosse da legenda. Sim, não há uma imposição, mas está na mesa. A ter, como o Porfírio também teve, Brandão. O Manuel Porfírio também teve cotado, né, para ser o vice. Tem também o Rosivaldo Pinheiro também, que é um nome bom. Não, o Rosivaldo não estaria. Mas está na mesa também. Até porque ele não é do PT. O Rosivaldo hoje é do PP. Sabe? Sim. O Júnior Brandão, ele entraria, tanto é que ele voltou ao PT, ele tinha saído do PT, retornou ao PT, e sinais apontam de dentro dessa perspectiva do PT ter um vice, e o vice seria... Agora, eu acho que Júnior Brandão não empolga o eleitorado. Não. Tem esse problema, né? O tamanho de agora Júnior, é eleição tem que empolgar. O tamanho de Júnior é tentar ser eleito vereador, e não creio que ele seja bem sucedido. Não creio. Mas o tamanho dele é de vereador. Tem também o Tom Ribeiro, que se fala também. Não, o Tom Ribeiro, todo ano ele é colocado por conta da inserção dele na comunicação. Mas também não tem tamanho de vice. É tamanho de vereador. Sabe? Eu acho que a Cássia bateria Tom Ribeiro com facilidade. Bateria, em termos de visibilidade. Aí no PSDB e Cidadania, o nome seria Mariana, mas Mariana está na oposição, saiu do circuito, né? O PSB... Embora tenha lá o doutor Renato Costa, que é um nome extremamente respeitado, mas não está mais no circuito eleitoral, embora esteja na política. O PSB não tem nome para indicar. O AGI entrou agora recentemente na possibilidade de coligação com o PSD,
do Augusto, mas fora o Elias Fernandes não tem mais nome lá, e o Elias Fernandes não creio que seja candidato a vice, ou que o partido tenha colocado o nome dele como pretensioso a tanto. Então você não tem nas possibilidades, né? Teria também aí o PP. O PP poderia, mas quem seria no PP? O PP não está ainda coligado com o Augusto, não. Não está coligado, mas estão articulando. A possibilidade tem de até sexta-feira haver uma coligação. Não havendo essa possibilidade de adesão, a articulação no sentido deles seguirem para lá na frente e ver o que acontece. O nome natural do PP seria o do empresário Roberto Minazzasso, que já foi candidato a vice, foi candidato a prefeito. É um nome sempre lembrado, é um dos maiores empresários dessa cidade, embora desassociado da vida cotidiana do município, ele não pertence, né, a nenhum clube de serviço, não é o tipo de personalidade que você vê em restaurantes, em eventos públicos, mas é um nome sempre lembrado. Fora ele tem o Neto Badaró, que é o prefeiturável do partido, que se conseguir estar ali, né, bem nas pesquisas, pode sim ser também um pretenso candidato a vice. Mas eu acho que todos esses que a gente citou, a Cássia leva vantagem. O Val, e aí se as mulheres que estão cada vez se organizando mais e buscando um empoderamento, como elas falam, perceberem que podem ser representadas por uma mulher, e se a mulher for a Cássia, eu acho que... Vai ser um ajudão. O Avante vai sair por cima e a chapa do Augusto Castro, eu acho que substituiria melhor a vice do que a eleição passada, com certeza, né, Val? O Avante eu acho que de qualquer forma sai vitorioso, porque ele deve ter, no máximo, na pior das hipóteses, o terceiro partido mais votado na proporcional em Itabuna. Acho que o Avante sai bem situado dessa eleição. E emplacando a candidatura de Acácia, aí é claro que o êxito é absoluto. Tá bom, meu irmão? Querido, nós estamos chegando ao final. Tem mais alguma coisa a acrescentar para a edição do programa de hoje? Ficou da gente falar um pouco da questão de Ilhéus, mas se não dá tempo, a gente joga para a semana. A gente se envolveu tanto nessa questão da eleição de Itabuna que de Ilhéus a gente só pode falar que amanhã vai ter uma coletiva, né, do prefeito apresentando o Bento como seu prefeiturável. E assim, tipo, acho que o Bento, ele é favorito. É favorito lá, o Jabes está bem situado, mas a rejeição de Jabes é muito grande, ele está há 20 anos fora de Ilhéus. O Valderico não está empolgando tanto quanto o Jabes e o Bento. Acho que lá também vai ter uma disputa acirrada envolvendo os três candidatos, o que beneficia Bento, porque divide os candidatos de oposição. E nós, como comunicadores, estaremos lá, presenciando, para vir contar essa história aqui para a semana. É isso aí. Valeu, querido. Obrigado, Raimundo, pela sua participação aqui no programa de hoje. Ok, estamos aqui para a semana novamente com mais informações e mais orientações. Essa parceria nossa está sendo legal. Arriscando opiniões, né, Val? Porque as pessoas têm comentado do fato de você ter assim uns posicionamentos muito próximos do que eles percebem que seja a realidade da cidade. Oh, que bom. É isso aí. Valeu, muito obrigado, querido, pela sua participação conosco aqui. Obrigado também a você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.